Bom dia! Vamos fazer a parte 5 hoje dessa série preciosa que o Senhor tem nos dado sobre a armadura de Deus, né? Uma revelação muito poderosa que o Senhor trouxe para a Cíntia. E a gente vai fazer hoje a parte 5 dela, né? A Cíntia já entrou aqui. Nos trazendo. E a armadura de Deus está lá em Efésios 6, 10. Bom dia, Bom tudo dia, bem? Cíntia. Tudo bem? Eu vou ler só um trechinho aqui que fala que hoje a gente vai falar sobre Não, sobre a as couraça da sandálias. justiça, as sandálias do Evangelho. Orando em todo espírito, Efésios 6, 10, 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Então, a armadura do Senhor ela é completa, né? É o capacete da salvação, é a couraça da justiça, é o escudo da fé, a espada da palavra e as sandálias do Evangelho da paz. Então, assim, Deus ele cerca a gente, né? Ele protege a gente e ele nos reveste com essa armadura poderosa, né? E assim a gente vai trazer aí a revelação, a gente vai orar, né? Você ora, assim, pra gente começar? Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque é tão bom, Senhor. É um privilégio tão grande, Senhor. A gente estar na Tua presença, Pai. A gente ter a Tua palavra, Deus. Ter, Senhor, esse norte para as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio de Te conhecer, Senhor, e prosseguir em conhecer. De receber as tuas revelações, conhecer os teus segredos, Deus, que o Senhor tem querido revelar para nós, Pai. Muito obrigada, Deus, que essa palavra de hoje possa entrar nos nossos corações, transformar as nossas vidas, Pai. Deus, a vida de todo mundo que puder participar de alguma forma dessa live, Deus, que o Senhor toque cada um, Deus, e que o Senhor renove a nossa mente, Pai, com a Tua revelação, com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, né? Então, nos remete à sandália de Cristo, né? Porque toda a armadura nos remete a Cristo. E as sandálias de Cristo são as sandálias da humildade, né? E são as sandálias de quem cada passo que deu, né? Cada caminho que percorreu, cada decisão que tomou, tudo que viveu foi sempre preocupado em preparar um caminho, né? Preparar um terreno no coração de todos que estavam ao seu redor e até dos que ainda viriam para receber as sementes da eternidade, né? Para receber a palavra de Deus, para receber. Jesus estava sempre, ele tinha isso como propósito de vida, né? Assim, ele não deixava nada distraí-lo do verdadeiro propósito dele aqui na Terra, né? E ele estava 100% comprometido com o Senhor, né? Isso, A e missão assim, dele. nos remete aos pés, né, de Cristo, o caminhar dele, né, o proceder dele, as decisões, tudo que ele viveu aqui na Terra. Então, nos remete aos pés de Cristo, nos remete às sandálias dele, nos remete à preparação, né, dos corações de todos que estão ao nosso redor para receber as boas novas. Então, assim, né, o entendimento que Deus me deu com relação a isso foi que, assim, nós somos responsáveis por ser testemunho vivo, né? Ser testemunho vivo no nosso proceder, em cada passo que a gente der, em cada caminho que a gente der. Nós somos responsáveis por ser o testemunho vivo. Então, tudo que a gente faz, de certa forma, tem alguém nos observando, né? Nosso marido, os nossos filhos, as pessoas que trabalham com a gente, os nossos vizinhos. De alguma forma, a gente está sempre sendo observado. E principalmente
E o E o mundo mundo espiritual, né, espiritual Cintia? O e o mundo mundo espiritual natural, está de ele olho, está nos né? observando, né? E que nós temos que ser esse testemunho vivo de que Deus é real, de que Ele transforma as nossas vidas, de que Ele muda o nosso caminhar, né? Que Ele muda o nosso proceder. Então, quando a gente veste ali as sandálias dele, primeiramente a gente veste as sandálias da humildade, né? Ou seja, a gente deixa o nosso orgulho, a gente deixa a nossa soberba, a gente deixa nós mesmos, né, para vestir as sandálias dele. Ele foi o mais humilde, ele foi o que mais serviu, né? Então, nos remete a viver como Cristo viveu, a dar os passos que ele deu, né, a viver no proceder que ele teve. E, e no meio das sandálias, da preparação do Evangelho da Paz, Deus me revelou também sobre os 5 pães e 2 peixinhos. Depois eu vou até querer falar sobre isso também, mais detalhadamente, mas 5 pães e 2 peixinhos significa 5 coisas que nós temos que imitar Jesus, né? As 5 formas que ele agia. Primeiro de tudo, ele olhava a pessoa com os olhos de Deus, né? Com os olhos do plano de Deus sobre a vida daquela pessoa e não pelo que ela já fazia, né? Mas pelo que Deus já sabia que tinha criado ela para fazer. Então você pode ver que todos os discípulos que ele chegou, né, e chamou para estar com ele, ele já vinha, ele se importava com aquele discípulo, ele se importava pelo que ele estava passando, ele amava aquele discípulo e ele mostrava a possibilidade de uma nova vida, de algo transformador que Deus podia fazer na vida dele. Então ele já tratava aquela pessoa como quem ele ia ser e não como quem ele era até aquele momento. Então ele tratava com amor, com cuidado, com preocupação pelo que a pessoa estava vivendo. E aí ele ensinava um novo caminho. Então ele se preocupava, né, ele cuidava e ele enxergava na pessoa, né, com o olhar de Deus. Depois ele ensinava um caminho, né, ele ensinava um proceder, né, ele ensinava a pessoa sobre o amor de Deus, sobre as coisas de Deus. Ele chamava a pessoa para caminhar com ele, né? Então ele não só falava, mas ele ensinava como, a forma, como, chamando a pessoa para vir com ele. Deixa tudo e segue-me, porque quando você me seguir, quando você andar junto comigo, você vai ver o meu proceder e o meu proceder vai te ensinar muito mais do que as minhas palavras, né? E aí depois ele né, traz a pessoa para viver com ele, ensina essa transformação para a pessoa, aí ele acompanha a transformação da pessoa. Então, conforme a pessoa vai sendo transformada, ele vai acompanhando e orientando se está certo, se não está certo, como pode, qual é de fato o melhor caminho, a melhor forma dessa transformação. E por último, ele parte o pão, quando ele se entrega, né? Ele entrega a vida dele por nós. Ele mostra o, o último fundamento ali dos 5 pães, né? E aí os 2 peixinhos, e aí, por que peixe, né? Peixe porque nós somos peixes. A palavra de Deus o tempo todo conduz o evangelho como pescadores de almas, ou seja, nós somos peixes. O Água de símbolo vida. do evangelho é o peixe, né? Quando Deus trouxe a revelação da forma, né, de juntas e medulas, ele me mostrou como um peixe que estava nadando da forma errada, mas que ele queria que eu nadasse da forma certa. Então ele sempre nos remete a peixes, o homem, né, como peixe. E por que 2 peixinhos? Porque nós temos que fazer 2 coisas, né? Então, de 5 coisas que nós temos que ver Jesus fazer e imitar Jesus, nós temos que fazer 2 coisas. Primeiro, fazer só o que a gente vê ele fazer. E segundo, ser constante em tudo que a gente vê ele fazer. A gente ser constante, a gente ser fiel no que a gente vê ele fazer. Então, a constância ela é o segredo, né, de viver a procedência de Deus, de viver exatamente como ele viveu. É o, é o conhecer e seguir e conhecer, né? Assim, de conhecer e seguir em conhecer. Porque se a gente não tiver isso como prioridade, a gente não vai ter força, nossa vida não vai ter força para as outras áreas ficarem, né, supridas, para receber esse alimento.
É por isso que essa constância fala muito ao meu coração como base a vida espiritual, que é esse caminhar que você comentou. Jesus nos chama para caminhar perto dele. Deus é um Deus de perto, é um Deus que nos criou para que a gente se relacionasse com ele, né? Ele não quer a gente longe, ele não quer a gente disperso, ele não quer a gente desconectado daquilo que ele nos criou para viver. Mas a gente só vai saber nos comportar, né? A gente só vai saber como nos comportar se a gente estiver perto dele, se a gente olhar o que ele está fazendo, se a gente aprender com ele, se a gente abrir mão daquilo que a gente já achava que era seguro, já achava que era conhecimento, já achava que era nosso entendimento, a gente abre mão disso, a gente larga e a gente vem e começa a segui-lo, né? A gente começa a aprender com ele de perto mesmo. E aí a gente vai saber como se comportar, onde buscar força, onde buscar armas, as armas certas, entrar nas batalhas certas também, porque sem a direção de Deus, sem essa visão do Senhor, né, que você comentou, não é a nossa visão sobre as situações. É a gente querer enxergar tudo e todos na visão dele. E o Senhor, ele faz isso quando a gente está realmente conectada, íntima, vivendo esse relacionamento constante, né, que você falou aí da constância. Quando a gente está constante nesse relacionamento com o Senhor, ele consegue abrir os nossos olhos, ele consegue fazer a gente enxergar como ele enxerga. Né? Então, assim, nos remete aos pés de Jesus, porque é todo o proceder, o caminhar, né, todo passo que ele deu, toda a direção que ele percorreu. E aí nos remete à forma que nós temos que viver, que são os 5 princípios que ele viveu, e os 2 princípios que nós temos que viver, que é dos 2 peixinhos, né? Que é fazer tudo que a gente vê ele fazer e fazer com constância, né? E aí é como a multiplicação vem através do Espírito Santo. Por quê? Porque quando a gente está fazendo exatamente os 5 pães, e assim, a palavra de Deus sempre remete a Jesus como pão, né? O pão da vida. Né? Pão vivo. Exatamente. Pão Então, vivo que por desceu do isso que céu. são os 5 pães, são as 5 formas que ele procedia. E o peixe, né? Nós somos remetidos a peixe. E são 2 peixes, 2 coisas que nós temos que fazer. E o resto, né, os outros que completaria 10, que completaria a multiplicação, é o Espírito Santo, porque ele vê, né, todo o nosso proceder, ele vê a nossa constância, ele vê tudo isso em nós e traz a multiplicação. E o que seria essa multiplicação? É justamente dar os frutos que Jesus deu, que foram os discípulos. Por quê? Porque ele deu esses frutos através do proceder dele, através da fidelidade dele, da constância dele. Né? As pessoas se encantaram e queriam viver exatamente aquilo ali. Então, houve uma prorrogação da Igreja de Cristo por causa do mestre, né? Que formou os discípulos, que imitaram Jesus e que deram os frutos. E os frutos que permanecem. Né? Frutos que permanecem. Isso é muito forte, porque foi o fundamento da igreja. Né? Foram os frutos de Cristo que permaneceram e formaram novos frutos, e formaram novos frutos que permaneceram. E até hoje a gente tem, né, esse privilégio de ouvir falar de Deus, de conhecer a palavra de Deus, porque os frutos do Senhor permaneceram de geração em geração, até chegar à nossa geração. Nós temos esta incumbência, né, de permanecer dando os frutos do Senhor para as próximas gerações. Então a gente tem esse legado para gerar, né? Nós temos que deixar esse legado dos passos do Senhor, né? Da multiplicação da semente de Deus. E como que a gente faz isso? É no nosso proceder. É imitando Jesus, é cumprindo 5 pães e 2 peixinhos, para que o Espírito Santo multiplique através de nós, em todos que estão ao nosso redor, nosso marido, nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, a igreja, né, como um todo, todos que nos rodeiam, todos que testemunham a nossa vida, né, e com a visão deles, tudo que a gente testemunha através da nossa vida, que possa alcançar, né, que possa preparar
E aí isso é muito forte, porque é as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, ou seja, o nosso proceder, o nosso testemunho, né? Que é tudo isso que eu expliquei, que agora ele prepara o coração de todos que nos veem para receber as sementes. Então, se você não está preparando direito, se você não está dando um bom testemunho, você não está conseguindo preparar o coração dos que te rodeiam. Então, as sementes, aí entra a parábola da semeadura. A semente ela vai entrar num coração rochoso, né, dependendo do seu proceder. A semente vai entrar no coração espinhoso, dependendo do seu proceder. A semente vai entrar num coração fértil, né, que vai receber a semente e vai dar o fruto que permanece. Então, assim, depende do seu proceder. E isso também tem uma outra questão, porque a gente tem falado que a armadura, o capacete é muito para o homem, que é o cabeça, né? E o resto da armadura é muito para a mulher, que é o corpo. E quando Eva pecou, ela foi enganada pela serpente, e Deus falou que ela esmagaria a serpente com o calcanhar, né? E a palavra diz também que a igreja esmagará Satanás. Então, é com os pés, né? São os pés que vão esmagar a serpente, é os pés que vai esmagar Satanás, é a esposa que vai esmagar Satanás na família, com o proceder, né? Com os passos de Jesus. Com todo esse proceder, a gente elimina. Né? Por que a esposa sábia edifica o lar? Porque o proceder dela, os passos dela, esmagam a cabeça de Satanás na família, no lar, e faz com que o lar seja edificado. Né? Então, Traz o traz o ambiente da ambiente da glória, né, glória. Cíntia? A conduta da mulher no lar, como a mulher guia o seu lar e prepara o seu lar, Isso. traz o ambiente da E a glória, gente tem né? que ter a A glória consciência de de que Deus. nós temos que ser as noivas prudentes, né? E tem as botijas de Amém. azeite, né? Os depósitos de azeite cheios de azeite Sempre cheio. significa unção, e o fogo sempre aceso, a lamparina sempre acesa, que é o fogo do Espírito Santo, porque isso prepara todo o ambiente da nossa família. Isso nos deixa fortes, né? Isso nos conduz para todo esse caminho que nós temos que percorrer. São muitas armas que a mulher tem que usar, né? São muitos detalhes, são muitas coisas, e isso tudo é muito, muito forte, né? Porque assim como é para a igreja, é para a mulher, né? No âmbito familiar. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. São muitos detalhes. Mas muito legal, né? O jeito que Deus casa as coisas Exatamente. da palavra dele, né, Cíntia? Vai descortinando muitas coisas, né? Tudo isso para quê? Para facilitar para a gente. Né? O Senhor, ele revela a palavra dele para facilitar, para a gente conseguir colocar em prática, obedecer e receber as promessas, né? Quando a gente está bem posicionado na palavra de Deus, a gente atrai as bênçãos do Senhor, a gente atrai o cumprimento das promessas, né? Mas existe, como você falou, existe uma parte que nos cabe. E o Senhor, enquanto você falava, eu lembrei daquela palavra que o Senhor nos chamou. Ele tem clamado para que a gente se levante como preparadores do caminho dele, né? Jesus está às portas, ele está voltando, mas ele precisa de preparadores para o caminho dele. Senão ele não vai poder, pode adiar a volta de Cristo, se a gente não se posicionar como preparadores do caminho dele em todas as áreas da nossa vida, né, Cíntia? Não é só quando você está na igreja, é em todo lugar. Em todo lugar você tem que ser uma testemunha viva, uma carta viva ali do Senhor. Um preparador do caminho E dele a gente aonde quer que a gente esteja, né? a gente Dentro e tem que ter a fora dos consciência nossos de que lares. começa no lar, né? Porque é no lar, como igreja, é como corpo, que nós trazemos o cabeça, e quando a gente traz o cabeça para a nossa família, o cabeça de Cristo para o nosso marido, né? E quando a gente dá esses frutos que permanecem nos nossos filhos, quando a gente, isso se torna um avivamento dentro dos nossos lares. E o avivamento, ele começa nos lares, né? E aí, quando a gente testemunha isso como família completa para a sociedade,
Isso traz um avivamento para a sociedade, isso traz um avivamento para a igreja, e isso apressa a vinda de Jesus, né? Então, o primeiro passo começa Verdade. A gente se é, torna incendiários, né? A gente é incendiado desse avivamento, né, do fogo do Senhor, e a gente vai se tornando incendiários mesmo, né? Porque ninguém consegue conter o fogo do Espírito Santo, ninguém consegue conter isso, né? E aí a gente vai contagiando poderosamente aí toda a nossa parentela, nossos conhecidos, amigos, né? E o avivamento é isso, né? É imparável. É a vida de Deus livre, né? É o Espírito de Deus livre, quebrantando os corações, trazendo arrependimento, trazendo restauração, trazendo correção, alinhamento de veredas, né? isso, Alinhamento de conduta. dando É liberdade através das maravilhoso, né? nossas vidas para fazer tudo que precisa ser feito. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse entendimento tão Amém. precioso que Ele nos trouxe, né? Senhor Jesus, muito obrigada, papai, por essa palavra. Jesus, obrigada por tantas revelações poderosas, Deus. Ô Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora, Deus, pedir perdão, Deus, por tudo aquilo que nós temos feito, Deus, que está em desalinhamento, Deus, em desacordo, Deus, com tudo isso que o Senhor preconiza na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, perdoa as nossas famílias, perdoa, Senhor, a nossa vida como esposa, perdoa os nossos sacerdotes, Deus, perdoa tudo que está fora do lugar nas nossas vidas, tudo que está fora do posicionamento que o Senhor já previu para nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus, e que o Senhor venha, Deus, com a tua luz, com a tua sabedoria, continue ministrando em nossos corações, Pai. Que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que está no teu coração, tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado, Senhor. Dá-nos discernimento, Deus, disciplina, Deus, e constância, Deus, para que a gente coloque tudo em prática, Deus. E que a nossa casa, alinhada, restaurada, o nosso lar, Deus, possa, em nome de Jesus, se tornar grande incendiário, Pai. Que nossas famílias restauradas no Senhor possam se tornar grandes incendiárias, Deus amado, de mais e mais famílias, Deus, que hoje, Deus, ainda se encontram quebradas, desestruturadas, Deus, vivendo, Deus amado, fora da tua verdade. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levantar como verdadeiros preparadores do teu evangelho, Deus. Preparadores, Deus amado, do teu caminho, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Usa-nos, Senhor, sem limites, Pai. Usa-nos, Deus, com total liberdade, Deus. E aviva-nos poderosamente em teu Espírito, em teu fogo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Até a próxima Deus quarta-feira, né, abençoe. gente? Em nome de Jesus. Tchau. Amém. Até a próxima.